quero falar com vocês aqui na igreja. Eu vou ficar aqui embaixo agora, que eu quero estar pertinho de vocês para o assunto que eu vou falar, que é importante na palavra do Senhor. Você vai me dar atenção, como os irmãos me deram aqui hoje, em o nome de Jesus Cristo, e Deus ele vai falar fortemente com você. E você que me assiste em casa, preste bastante atenção, que eu vou lhe ajudar através da palavra de Deus. Nós estamos aqui em Campinas, na José Paulino 781, no centro da cidade, e Deus vai lhe abençoar. Acompanhe, pegue a sua Bíblia, nos acompanhe, porque com certeza sua vida vai melhorar no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Olha, eu estava conversando com um pastor amigo meu, e esse pastor, ele disse para mim o seguinte, ele disse assim, olha, eu estava ouvindo o pastor Jaime de Amorim pregar uma palavra muito forte, num sábado desse, em São Paulo. E esse pastor, ele disse, eu peguei essa palavra do pastor Jaime e comecei a estudar e preguei aqui na minha igreja. E ele na hora disse para mim, rapaz, o assunto é muito forte, o assunto é demais. Eu falei, divida o pão. Eu estou aí para ouvir a palavra de Deus. Divida o pão, porque isso eu não vou perder. E na hora ele começou a falar, e falou lá do Salmo capítulo 13. Não precisa abrir não, só anote. Salmo capítulo 13, no versículo 3 ao 6. Ele falou a respeito do Davi, atende-me. É uma pincelada forte que vai se estender para a minha mensagem. Atende-me, ouve-me, ó Senhor. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Você ler essa passagem, você passa os olhos nela, e você já passa logo para o outro versículo. Você diz, eu não entendi nada. Mas deveria entender. O salmista, ele está dizendo, Senhor Deus, me faça, no dia da minha morte, na hora, melhor dizendo, me faça, na hora da morte, eu ouvir a tua voz. O assunto é importante. Não são poucas as pessoas que elas não conseguem ouvir a voz de Deus em momento algum, dirá na hora da morte. Não entendi, pastor. Como é que a pessoa que está morta na hora da morte, na morte dela, ela vai ouvir a voz de Deus? Ela está morta. Mas nós aqui já aprendemos que morte é perda. Então você vai começar a entender o versículo. Para vocês aqui em Campinas fica mais fácil, não desfazendo de ninguém, mas vocês já aprenderam que morte é perda. Então o salmista está dizendo, quando eu estiver no momento de morte, no momento de perda, me faça ouvir a tua voz. Não deixa eu ficar sem entender a tua voz. Eu tenho notado, eu não sou menino, eu tenho observado que não são poucas as pessoas que são cabeça dura.
Hoje aqui eu disse que nenhum momento na igreja nós pregamos a história da Bíblia. E vocês aqui já ouviram várias vezes isso. Quando se está lendo a palavra, Deus está falando de nós para nós. Aí você, no seu dia a dia, no seu viver, você faz algo, está ali, dá a colar, e Deus, Ele quer falar com você nessa hora. E há pessoas que Deus não consegue falar. O Davi está dizendo: no momento da minha morte, não me deixa ficar sem entender, ouvir. Ele disse: ouve-me. Não me deixa ficar sem entender, sem ouvir, me abra os olhos, no momento da minha morte, no momento que eu estiver ruim, no momento da minha perda, se eu estiver para perder o emprego, se eu estiver para poder perder o meu marido, a minha esposa, meu casamento estiver mal, a empresa estiver falindo, a desgraça que está para acontecer, se eu vou viajar, alguma coisa está para acontecer, não me deixa ficar sem entender e sem ouvir a tua voz nesta hora. Só isso aqui já é violento demais. É muito violento isso. Eu disse aqui hoje o caso daquele rapaz. Os amigos que me assistem em Curitiba, membros e obreiros e pastores, vão lembrar disso. Eu estou pregando a palavra de Deus lá, alguns de vocês vão lembrar que eu já contei. Eu estou pregando a palavra de Deus lá na igreja em Curitiba, estou indo para lá e para cá, para colar, pregando. De repente eu digo: 3 pastores rápidos, corram ali e façam uma oração, porque tem um demônio esperando uma pessoa da igreja aqui. É gostoso ser usado por Deus, passar por isso. Eu estou pregando, de um lado para o outro, estou anunciando, Jesus diz, a palavra de Deus diz. De repente eu digo: 3 pastores correm lá, faz oração, porque tem um demônio na Travessa da Lapa, que é a rua onde é que passa lá o biarticulado. Tem um demônio na Travessa da Lapa com a José Loureiro, e um na João Negrão também, na esquina ali, com a travessa com a José Loureiro. Corre lá, os 3 pastores, vamos, e foram. E eu continuei pregando. Uma pessoa no meio do culto disse: eu vou sair. Idiota. Eu falei para não sair, tinha falado, e não sai ninguém. Não sai ninguém, por favor. No meio do culto disse: se alguém está para sair, por favor, não saia. Os homens de Deus estão orando. E a pessoa disse: eu vou sair. O obreiro disse: amigo, obedeça o homem de Deus, não saia. Eu vou, nada vai me acontecer. Foi, pelo amor de Cristo, não saia, o homem de Deus está falando. Se a morte está batendo a porta, e Deus me usou para falar com a pessoa, inibir, paralisar a ação do diabo, esta pessoa aí já não ouviu a voz. Essa não consegue ouvir, entender a voz de Deus. Às vezes a coisa está perto, o diabo está perto de você, e Deus está tentando te avisar. Porque Deus é Deus de ontem, é Deus de agora e Deus de amanhã. Então Ele sabe do seu futuro, meu irmão, minha irmã. Ele sabe de tudo seu. E Ele tenta te avisar. O Davi não é bobo. Ele disse: me abra os olhos, me faça entender, ouvir, ouça-me, peço-te, que no momento da minha morte,
ou na morte, eu consiga entender e ouvir o Senhor. Eu posso estar diante de alguém aqui agora, e você que me assiste em casa, que perdeu a coisa, porque você não ouviu a voz de Deus, ou vai perder. Falando desse jeito, teu coração não balança aí não? Ou vai perder, porque você não entende que é Deus, quando é Deus, e não consegue ouvir a voz dele. Quantas vezes vocês foram avisados por Deus? Quantas vezes Deus já tentou te avisar? Pode estar te avisando agora. Pode estar te avisando agora. Nesta hora. E você não consegue entender, e nem dá ouvido. Ah, sai para lá, disse o rapaz lá. O obreiro disse: meu amigo, você quer ser teimoso? Você quer ir? Aí é um problema seu. Você é teimoso, né? Você é espertão? É o rei da cocada branca? É o manda em tudo? É o chefão? É o poderoso? É o intocável? Você sabe o que está fazendo? Então que se vire. O obreiro, não posso te segurar. Ele foi, eu vou para lá, e foi para o lado da Lapa, através da Lapa. Passou um minuto, voltou correndo. Falei, ele disse que ia para lá, gritou lá, ouvi. Foi para o lado da João Negrão. Passou mais um minuto, veio correndo para lá. Ficou igual uma barata tonta, para lá, para cá, para lá e para cá na porta da igreja. O obreiro, o que é isso, rapaz? Ele disse, tem um negócio ali que não deixou passar, que eu também não sei o que mais. Na verdade, eram os pastores que estavam orando. Que o diabo já estava aguardando. E na hora eu disse, pastores, não pare de orar não. Em nome de Jesus, continue aí. E eu fazendo o culto, eu disse, não para não. Para não ficar firme. Se tem pastor em Curitiba me assistindo, vai lembrar desse dia. Mas quando eu estava falando, sendo usado por Deus para falar, não deu ouvido. Ou quem sabe, esse da fé aí, ele não está sendo usado por Deus coisíssima nenhuma. Se Deus falar, vai falar comigo do jeito que eu penso. Continue pensando assim. Você está fazendo um papel de trouxa, de Zé Mané. Deus não usa cabeça de bobo. Ele usa quem Ele quer, da maneira que quer. Deus pode estar usando lá o missionário, a mim, você, o pastor Jaime, você não dá a mínima. Ele disse, Senhor, está aqui, ó, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, me abre os olhos aí. Eu posso estar fazendo um papel de bobo, de trouxa, eu posso estar perdendo muita coisa, para que eu não adormeça. Na hora da minha, na morte, que nessa hora eu estou bancando bobo, eu não consigo ouvir a tua voz. Dormiu, né? Dormiu, não vai ouvir, não vai entender nada. Que eu consiga entender o Senhor e quando o Senhor está falando. Essa semana agora, eu vi uma coisa aqui na igreja, que eu fiquei daqui de cima do altar pensando, ei Jesus amado, tem gente que é cabeçuda mesmo, tem gente que parece que gosta de fazer aliança com o diabo. Você vai e toma uma decisão, e você, todo bancudão, acha que está certo no que está fazendo. E eu daqui fico olhando e dizendo, Jesus, tenha compaixão. Às vezes está até de pé, porque nós estamos orando. Está de pé porque nós estamos orando aqui. Se é pirracento, toma uma decisão tal aí, né? Você toma uma decisão tal e acha que está certo.
Às vezes o culto está faltando 5 minutinhos para terminar, e você dá uma disfarçadazinha, acha que pode disfarçar, o pastor não vai me ver, e vai tomando aquele disfarce, e vai indo, como quem diz, eu não quero ouvir o pastor pedir para fazer o voto, não. Apesar que ninguém é obrigado a fazer voto, a pessoa tem que fazer de coração, se não for de coração, Deus não aceita, Ele nem quer que você dê nada, mas não tem que disfarçar e sair assim de mansinho, de arrastando. Meu irmão, o diabo ele quer, ele não precisa de um buraco do tamanho do Maracanã para entrar em você, basta só um simples pensamento malicioso, maligno, perverso, basta só uma rachadura, uma greta, ele não precisa de muito para entrar na vida de ninguém. Eu tenho batido aqui, vai aparecer na televisão, no outro canal, o que eu disse aqui no Salmo 33, que nós vimos, né? Salmo 33, versículo 12, 13 e 15. Deus dos céus, Ele vê todos os filhos dos homens, e desde o céu, do céu Ele vê todos os filhos dos homens, e desde o céu Ele vê todas as coisas. E no 15 ele diz que conhece todo o coração de todos os homens. Então todo o pensamento Deus conhece, todo. Então não tem nada para esconder de Deus. Então Deus ele vai dizer, você está vacilando, eu não serei contigo. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 1. Vamos ver o que Deus tem para nós. Versículo 12. Jeremias 1, 12. Essa palavra é forte, né, gente? Essa aí do Salmo 13. Deus às vezes está querendo falar, até fala, mas você não entende. Não me deixe adormecer, ficar sem ouvir a tua voz nessa hora, na hora da morte, a hora que você está perdendo. Olha aí, irmãos, você já pensou? Olha para mim aqui, ó. Vocês já pensaram? Você está dirigindo, está indo, saindo para dirigir, você vai viajar, Deus ele fala com você, não vai não, não saia, não faça. Pensou nisso? Não vai, não faça. Aí você escuta a voz de Deus no íntimo, no ego, no homem interior. A pessoa diz para você, a família, vamos, está tudo pronto, você diz, senta todo mundo aí, ninguém vai. Mas o que é isso? Ninguém vai, até Deus falar no meu coração, que Deus falou aqui que nós não devemos ir. Você diz, pai, mãe, tio, vô, está marcado as férias, já de muito tempo, você diz, se tiver que ficar aqui e não ir, é melhor ficar aqui, outro dia a gente vai, que faz outras férias não vai acabar. Mas o ruim é que se teimarmos, acaba as férias, acaba o dia, acaba tudo. Então vamos ficar aqui. Deus é bom demais. Mas tem gente que é teimosa. Se todas as pessoas pudessem entender, ouvir a voz de Deus, eu acho que não teria tanto acidente aí fora, tanta desgraça. Eu estava estudando a palavra de Deus com os pastores, e nós estávamos estudando a respeito de uma passagem bíblica de próprio Jeremias, depois eu dou para vocês, que Deus diz, irmãos, que se ficarmos falando com você através de Deus, ficarmos falando com você através de Deus, e você não der ouvido, Deus diz, pode deixar para lá. Já leu isso? Já? Deus diz, pode deixar para lá, não ouve. Alguém diz, pastor, por favor, hein, o senhor tem livre acesso e liberdade para falar comigo, se eu estiver errado, Deus diz, fala, não dá ouvido, Deus diz, pode deixar para lá. É Deus que está dizendo, não é o pastor. Ele pode deixar. Coisa séria. Então diz, então me disse o Senhor, Jeremias 1,12, então me disse o Senhor, viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vamos estudar isso aqui. O nosso Deus, que não é retardado, o nosso Deus que não é burro, o nosso Deus que vê todas as coisas e é poderoso em todas as obras, Ele diz assim: eu, Todo-Poderoso, eu sou um Deus que fico de olho, velar é guardar, proteger, guardar, proteger. Eu, Todo-Poderoso, eu guardo a minha palavra e vigio para que ela se cumpra. Quando eu disse, Deus falando, quando eu disse que abençoaria vocês, ou você, disse que daria a você uma bênção, eu disse, eu darei. Eu não tenho duas palavras. Quando eu disse, ele diz, quando eu falo que vou abençoar, eu abençoo. Eu fico ali, minha palavra não pode errar. Mas eu também digo, eu fico ali com a minha palavra, fico ali na minha palavra, para que em certos momentos ela não se cumpra quando eu coloquei e disse que não abençoaria. Se eu disse que vou abençoar, eu abençoo, Deus falando. Mas quando eu digo que não vou abençoar, não vou dar nada, não vou fazer, eu não faço e não insistam. Não questione. Como é que é isso? Não são poucas não. A maioria das pessoas questionam Deus porque suas vidas não são abençoadas. Porque não conseguem as coisas, não agem, não estão fazendo aquilo que Deus manda. Então não tem direito de serem abençoados. Oh Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me abençoar, porque o Senhor disse, Deus diz, eu disse que te abençoaria nisso? Sim, o Senhor falou que me abençoaria nisto, então o Senhor trate de me abençoar. Então eu tenho que te abençoar, vou abençoar. Eu falei que ia, então eu vou abençoar. Mas tem uma coisa, igreja, que nós precisamos aprender aqui, que é tão conhecido. Alguém aqui lembra, está na cabeça aí, na ponta da língua, o Salmo 91, versículo 10, é muito conhecido. 91, 10. Alguém lembra? Hã? Não. Esse é o de baixo. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Deus diz, está dizendo na palavra dele, ele vai velar a palavra dele, olha, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Oh Deus, eu não estou entendendo. A tua palavra diz que nenhum mal chegaria a mim, nem na minha casa. O que está havendo? Onde está o Deus de justiça? Cadê o verdadeiro Deus? Deus diz, eu velo a minha palavra para cumprir. Eu estou de olho nela. Se eu disse que abençoo, que vou abençoar, abençoo. Então, por que esse mal veio sobre mim? Por que esse mal veio à minha casa? Veio o meu trabalho, veio toda a minha família? Ele diz que vela. Ele vai dizer para você. O versículo 9 do Salmo 91, ele não é separado, desligado, e está de mal com o 10. O 10 só funciona se nós praticarmos o 9. O versículo 9, ele está velando a palavra dele,
Porque ele diz: se eu disse que abençoo e vou abençoar, abençoo. Pai, que você amanhã diz para mim aqui: ah, Deus, aqui meu dedo na sua cara. Deus não vai querer que você ponha o dedo na cara dele, porque ele já cumpre a palavra dele para você não colocar. Ele já vela, guarda, vigia para você não fazer isso. O versículo 9 ele diz: se fizer do Senhor o seu refúgio, se você se refugiar em Deus, do Altíssimo a tua morada, a tua habitação, com certeza haverá um escudo na sua frente. Ele diz: eu estando na sua frente, quando você me coloca aí, e você vem até mim, vem morar, vem se esconder, vem se colocar a mim, pode ter certeza, nenhum mal vai te suceder, praga alguma vai chegar na tua tenda. Deus vela. Ele diz: se cumprir o 9, o 10 é de praxe. Se cumprir o que eu estou falando, se eu disse que vou abençoar, eu abençoo. Mas para eu abençoar, você tem que cumprir o 9. Mas nós esquecemos o 9, deixamos o 8, deixamos, para vocês entenderem, deixamos a outra palavra para lá. E aí, Deus diz: eu prometi que abençoaria? Sim. Aonde que eu prometi? Aqui, o Senhor prometeu aqui nessa passagem. O 10 do Salmo 91. Ah, mas eu coloquei o 9, que se você me obedecer, cumprir, eu sou contigo. O livro de Ezequiel, o livro de Juízes, capítulo 6, que eu dei esses dias atrás para os pastores, para os obreiros, Juízes capítulo 6, Deus diz assim para o povo hebreu, israelita: eu tirei vocês do Egito, eu alimentei vocês, eu fui com vocês, fiz tudo por vocês, mas vocês não me ouviram, vocês não quiseram nada comigo, por isso eu os abandonei. Agora, por que Deus tem que ser com aquela pessoa que não quer nada com ele? Não aceito. Deus tem que fazer. Ele diz: eu estou de olho na minha palavra, eu guardo. Vai comigo lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Gênesis 4, verso 5. Primeiro livro da Bíblia, não tem como demorar. Gênesis capítulo 4, verso 5. Eu vou, enquanto vocês estão abrindo, eu vou trazer aqui rapidamente, senão não vai dar tempo, o que eu falei nos outros cultos, sobre o que Deus explica, Deus expõe para você ser abençoado e um milagre acontecer. Isso aqui vocês não podem perder. Olha, tem muita gente que me assiste em várias partes do Brasil. Pelo amor de Cristo, preste atenção nisto. Pelo amor de Deus, o que eu vou explicar aqui agora. Uma pessoa falou: mais é porque não pode ter esse mais. A palavra de Deus, ela nos expõe jeito de tirar certos demônios de nossas vidas. Ele diz: eu estou velando a minha palavra, eu pus lá, expliquei, para vocês serem abençoados. Agora, não queira de outra maneira, eu já pus aí, eu estou de olho. Está escrito que há castas de demônios que só saem, eu gosto dessa tradução aqui, nós já aprendemos, só saem através da força
que tem o jejum e a oração. Não vamos basear na palavra somente jejum e oração, porque você jejua, você ora e diz: nada aconteceu, pastor. Graças a Deus que eu estou aqui nesse culto, e está sendo gravado, que aí milhares de pessoas vão aprender isso aqui. Porque a pessoa diz: mas eu jejuo, minha vida não muda. Não é só jejuar, você tem que aprender a extrair força, saber que você se torna forte quando está jejuando e a carne enfraquece. E quando você está jejuando, te causa um certo temor, um respeito, e o teu espírito se fortifica. Eu dei um exemplo aqui do sexo masculino e o sexo feminino. O cidadão está andando pelas ruas sem jejuar, um exemplo, sem o jejum. Aí passa uma mulher muito bonita, dando esse exemplo, sem o jejum, ele olha a beleza dela. Tem pecado olhar a beleza? Não. Ele vem, olha, mas aí o tanto olhar pode vir um desejar, um pensamento que não deveria, tanto homem ou mulher. Ele olha dentro da alma dele, no coração, aquele pensamento, aquele desejo, enfim, ele diz: eu pequei. Mas vamos colocar ele agora fazendo jejum. Ele está jejuando, ou até jejua. Vem a pessoa do sexo oposto, e ele vai, e ele é muito bonito, ela é muito bonita, está vindo. Ele olha e diz: opa, está amarrado, estou em jejum. Já é a carne sendo destruída e você fortificando o seu espírito. Você sabe que seus olhos já se abriram. Ah, mas só olhar, você sabe que do olhar pode vir um pensamento. Você já não quer cair, a carne já está enfraquecendo. Por isso que quando o crente começa a fazer o tal do jejum corretamente, ele quer fazer até mais. E quando ele vence isso, ele vai vencer outras coisas mais. E repare que ele já não quer olhar, já venceu. A carne já está enfraquecendo, ele se fortificando. Ah, eu sempre peguei esse negócio aqui. Ele já não quer pegar mais. A carne sempre desejou, ele não quer. Então, se existe certos demônios que só sai através da força que tem o jejum e oração, Jesus Cristo mandou que os discípulos curassem os enfermos, expulsassem os demônios, purificassem os leprosos. Olha só, igreja, pedi pelo amor de Deus que vocês prestassem atenção, aqui e em casa. Os discípulos expulsaram demônios e curaram enfermos, mas teve um momento que bateu de frente com o bicho, e esse demônio não saiu. E ele sai daqui, sai de lá, sai de acolá e nada. Jesus Cristo chega, está lá, é você, aquela discussão. Jesus, o que está vendo aí? Ah, mestre, Senhor, eu trouxe aqui o meu filho que está possesso aos teus discípulos, e eles não puderam expulsar. Expulsaram vários, mas aquele não. Jesus disse: até quando estarei convosco? Trazei-mo. Trouxeram o menino. Quando trouxeram o menino, igreja, presta atenção nisso aqui, ó. Quando trouxeram o menino, Jesus não foi já dando um chute no demônio, não, já expulsando, não. Isso aqui você tem que aprender. Jesus, primeira coisa que ele fez, observou o caso, olhou bem para o menino, o rapaz, para o pai, olhou bem a situação. Você não pode tomar atitude, sair falando logo e fazendo logo. Você tem que observar o caso. Jesus observou e disse: quanto tempo faz que esse garoto está assim? O pai disse: desde a infância. Jesus já entendeu tudo. O que ele tinha que pegar, ele pegou. Como é que esse demônio entrou? E através de quem? Esse demônio chamado casta, que vem de uma maneira assim, mental, ele entra geralmente através de alguém. Ele vai assim de um jeitinho, bem tal, e consegue entrar sem você perceber. O pai em nenhum momento disse: eu sou culpado.
Jesus perguntou quanto tempo, ele diz, desde a infância. Espera um pouquinho, quando esse rapaz, ele era garoto, quem era responsável por ele? O pai. Você que tem filhos, você diz, pastor, eu tenho um filho de 40 anos. Ah, já é um homem feito, né? Uma moça feita, mulher feita. Ela já responde pelos seus atos? Sim. Mas quando é de menor, a responsabilidade é sua. Responsável pelo lado físico, material e espiritual. Você tem que ser de Deus e de impedir com que o diabo entre. Se na infância o diabo entrou, foi vacilo seu, pai. Você vacilou. Como muitos pais hoje vacilam, não pautam suas vidas no altar de Deus, não pautam suas vidas no altar de Deus, e o diabo está tendo acesso. Dá para guardar o que eu estou falando? E Jesus expulsou, sai dele, demônio. Os discípulos disseram, mestre, por que que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse, esse aí, que gruda, e que entra, sempre lá de um jeitinho que já vem de longas datas, este só sai, se você fizer o jejum e a oração, extrair força e dando a ordem, ele sai. Você diz, esse demônio não sai da minha vida, pastor. Eu velo a minha palavra, você não faz o jejum que tem que ser feito, e nem a oração que tem que ser feita, para se fortalecer no Senhor, para poder expulsar. Mas eu oro em casa, a oração de me dá, eu quero, eu peço, oração da carteira de profissional, dos meus contratos, do meu não sei o que eu estou doente, isso aí não fortifica ninguém, não fortalece ninguém. Isso é oração de petição, é oração de adoração e de busca, que fortalece o homem. Jesus diz, não adianta você vir me cobrar, porque eu estou de olho na minha palavra, e eu digo, se você fizer o jejum e se santificar, se fortalecer nele, na minha palavra, e orar como convém, você se torna forte, tem condição e capacidade para expulsar este demônio. Aí, aproveitando a oportunidade que eu fiz aqui no outro culto, você diz, mas tem tal demônio que não sai da minha vida. Então vamos lá rapidinho aqui, por causa do tempo. Olha, você quer expulsar certos demônios da sua vida. Tem um demônio que não adianta você jejuar, não adianta você fazer tal coisa para ele sair. Que demônio é esse, pastor? Tem que sair. Esse aqui só sai se você fizer isso. Ailton, eu vim aqui, nós nos conhecemos há uns 50 anos, né? E tivemos uns arranca-raba aí, tem uns 20 anos. Nós estamos aí fazendo papel de menino, mas quero dizer para você que eu vim aqui te pedir perdão. Tem um demônio que ele só vai ser quebrado, expulso, se você ir e falar, eu vim aqui te pedir perdão. Para que esse demônio me solte, eu e ele possamos viver segundo a vontade de Deus. Porque enquanto eu não quebro isso, esse demônio está na minha vida ou está na dele. Não, estou jejuando, pastor. Pode parar. Pode parar, Brasil. Pode parar. Enquanto você não chegar aqui e não pedir perdão e não se arrepender, não ter que se humilhar, não adianta. Tem um demônio que não vai ser no jejum e oração. Mas só que não tem só. Isso é explicação de Deus. Ele diz na sua palavra: se não perdoar, não sereis perdoado. Eu velo a minha palavra, eu estou nela, estou de olho nela. Se você não perdoar, não adianta.
não tem perdão. Não tem perdão, o diabo continua. Já tem o outro demônio, que eu tenho que chegar aqui e falar assim: Joel, rapaz, tem 1 ano e meio que eu te devo R$100. Uma senhora que hoje chorava, ela dizia: pastor, o senhor pegou fulano e beltrano para dar exemplo. Sou eu todinho. Sou eu todinho. Chorava aqui. Uma não. Tantas aqui choravam por isso. Tem 1 ano e meio que eu te devo R$100, rapaz. Eu tenho R$150 no bolso. E eu vou te pagar os 100. Pastor, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que com R$50? Vou fazer o que com R$50 até terminar o mês? Se eu me acertar com ele, esse demônio sai da minha vida, e o Deus Todo-Poderoso que abre portas e ninguém consegue fechar, Ele abre para mim. E pode ter certeza que quando eu voltar para minha casa, acontece coisas assim. Chegando em casa, o meu primo, meu sobrinho, minha avó, meu pai, minha mãe, colega, diz para mim: rapaz, eu fui sorteado, eu ganhei 10 cestas básicas. Eu queria te dar 5, senão vai ficar entupindo lá em casa. Acontece ou não acontece isso? Hã? Ou, se eu chegar aqui e falar: rapaz, eu vim aqui, que estou até meio sem graça. Estou até sem graça. Te dever 1 ano e meio esses R$100. O Joel diz para mim: deixa isso para lá, minha vida melhorou. Minha vida melhorou, não precisa não. Mas que é isso? Não. E outra coisa, você está desempregado? Eu estou. Não está mais, porque eu abri uma empresa, estou precisando de gente. Porque eu vim tirar esse demônio, e não vai ser com jejum e oração, ou não vai ser dessa maneira aqui com a Ailton, mas tem que ser desse jeito. Para fechar, para a gente orar bem aqui. Gênesis 4:7. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Ô Caim, você está reclamando de quê, filho? O senhor não atende aí? O senhor não me abençoa? O senhor não atende? O senhor não aceita o que eu quero dar? Deus diz: meu amigo, se você tivesse procedido corretamente, conforme eu disse, e eu estou de olho na minha palavra para cumprir, se você tivesse feito corretamente o que eu falei, eu não teria te abençoado? Agora, você vem aqui dizendo que quer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que te abençoar. Eu estou de olho na minha palavra, não erro não. Deus dizendo: minha palavra não está errada, está certinho. Se você tivesse procedido bem, eu teria te abençoado. Depois eu até te dou mais, mas fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos
é no poder do Pai, é no poder do Filho, é no poder do Sagrado Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos aqui agora na Tua presença. Eu dei a Tua palavra, eles ouviram, eles receberam, e ó Deus forte, Deus poderoso, eu quero, Jesus, que esta pessoa agora seja, ó Deus, visitada, ó Pai, pelo Teu poder, e coloque, ó Deus, nas mãos dos Teus obreiros a força, a unção, em o nome de Jesus de Nazaré. Espírito imundo, ouça minha voz agora, ouça minha voz, feche os olhos que agora é hora de prece forte. Satanás, você vai ter que sair deste corpo. Você que entrou, que alojou, materializou-se nesta vida em forma de uma dor, de uma doença. Você que está no casamento, você que está no trabalho, você que se encontra em qualquer área da vida desta pessoa, você vai sair daí agora, como um cachorro bem mandado. Você foi e entrou aí, e você está destruindo o que é deste homem, o que é desta mulher. Mas agora eu estou na unção, na autoridade, no poder do nome de Jesus de Nazaré. Você vai largar esta vida, você vai sair daí agora com a sua mentira, você vai sair daí agora com o seu engano. Você, espírito maldito que entrou neste casamento, está causando esta frieza conjugal, esta incompatibilidade. Você, demônio maldito que está atuando nesta casa, você faz o filho sofrer. Demônio maldito que leva o rapaz, a moça, ao vício da cachaça, ao vício do cigarro, ao vício do crack, da cocaína, do LSD, da jogatina. Você faz esta pessoa ser um andarilho, você leva esta pessoa à mendigança. Pai querido, penetre agora com o Teu poder. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo em casa, ore forte comigo agora. Esse demônio tem que sair da sua vida, ele não vai ficar aí. Ó Jesus querido, vai injetando agora, da cabeça aos pés, dos pés ao alto da cabeça, esta força negativa, esta força contrária não vai continuar, não vai ficar aí. Satanás, sai daí agora, vai embora deste corpo, vai embora desta vida. Eu estou dando a ordem, eu estou mandando, larga esta vida agora. Pai, penetra agora com o Teu poder, vai penetrando, Jesus. Eu quero a liberdade, eu quero, Jesus, a libertação na vida desta mulher. Espírito imundo, sai dela agora, sai de tudo que é dela, sai desse corpo, sai desta mulher, sai da casa dela, vai embora agora. É um decreto, é uma ordem, eu estou mandando na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Espírito imundo, força negativa, sai daí agora, vai embora de tudo que é dela. Você que está atrasando, atrapalhando a finança dela, você, Satanás, que está alojado na casa, nos familiares, sai de lá agora. Pai, Pai querido, vai penetrando esta casa. Ore forte, igreja, ore comigo, entre nessa batalha. Pai eterno, vai injetando o Teu poder na casa. Esse mal, esse problema que assola, que perturba a sua casa, não pode ficar de pé. Esse mal tem que sair por completo e total. Sai daí agora, espírito imundo. Sai, sai coisa mandada, sai obra de Satanás. Você entrou neste corpo, está causando esse tumor, este câncer, você está causando essa AIDS, você está causando esse nódulo maldito, você está causando esse problema, você que está desempregando, você que está atrapalhando a empresa, você, espírito de Satanás, que está segurando o negócio, você que atrapalha, segura o bem desta pessoa, a fonte de renda dela.
você que está segurando os pedidos, sai daí, diabo, larga o que é deste homem, larga o que é desta mulher. É um decreto contra você, é uma batalha contra você, e esta vitória é minha, a vitória é desta igreja. Você não vai vencer. Pai eterno, envia os teus anjos agora, lá onde esta pessoa trabalha, aonde ela fechou um contrato, meu Deus, injeta agora o teu poder na vida daquele que está segurando, que está amarrando o que é desta pessoa. Espírito do diabo, saia, manda embora, saia e saia, em o nome de Jesus de Nazaré.